Toda a área do Oriente Médio tem lendas fortes de humanos gigantes. Relatos de jornais confirmam a realidade dessas tribos, e esqueletos e ossos de enormes proporções foram desenterrados nesta área das terras bíblicas, e também em outras partes da África e do Oriente Médio. As descobertas de esqueletos gigantes, relatadas na América e em outras partes do mundo, revelaram um legado perdido de uma raça de gigantes, que agora estão lentamente começando a ser incluídos no registro histórico e arqueológico. E o Egito não é exceção. A elite governante dos Kemet pré-históricos sempre foram vistos como super-humanos, alguns com crânios alongados, outros considerados seres semi-espirituais, e alguns descritos como gigantes. Uma lenda arcaica conta que as pirâmides de Gizé podem ter sido construídas por uma raça de gigantes. Esta lenda foi compartilhada em uma palestra pelo ocultista e maçom, Manly P. Hall, que provavelmente foi gravada na década de 1980. E este discurso originalmente fazia parte de uma palestra intitulada Atlantes e os Deuses da Antiguidade. Na palestra, Manly P. Hall declara o seguinte: Could not have been done in this case at all. It's utterly impossible. So another interesting thing happened. Way back in the days of the glory of Baghdad, the great Sultan of the follower and descendant of the great Al-Rashid of the Arabian Nights, Sultan Al-Rashid bin Mahmud, decided to open the Great Pyramid. He had been told that it was built by giants who were called the Shaddai, superhuman beings, and that within that pyramid, and those pyramids, they had stored a great treasure beyond the knowledge of man. É verdade que em 832 d.C., o califa Al-Ma'mun viajou para o Egito e foi o primeiro escavador da Grande Pirâmide, em uma época em que ela estava completamente envolta em blocos de calcário branco. Já quem são os Shaddai, que ele fala no discurso, é outro mistério, mas pode estar se referindo a outro nome de Shamsu-Hor, no caso os seguidores de Horus. Também poderia se referir a Shaddad bin Adi, rei de Adi, que se acreditava ser o rei da cidade árabe perdida de Irão dos Pilares, cujo relato é mencionado na Sura 89, do Alcorão, pois este rei às vezes é chamado de gigante. O Akbar al-Zama, também conhecido como o Livro das Maravilhas, escrito entre 900 a 1100 d.C., é uma compilação árabe de lendas medievais sobre o Egito e o mundo antes do Grande Dilúvio. Este livro alega que as pessoas de Adi eram gigantes, então Shaddad provavelmente era um deles, e dizem que ele construiu os monumentos de Dashur, com as pedras esculpidas na época de seu pai. Antes disso, o gigante Argite havia iniciado sua construção. Em uma data posterior, Cofarim, que seria outro gigante, colocou segredos nas pirâmides de Dashur e outras pirâmides, para imitar o que havia sido feito no passado. Ele seria o fundador da cidade de Dendera. Dashur consiste na pirâmide vermelha e na pirâmide curvada construídas durante o reinado do faraó Seferu, que foi entre 2613 a 2589 a.C. Dendera consiste em pilares altamente decorados dedicados a Deus Ator. O texto prossegue dizendo que Nacraus, o primeiro rei do Egito após o dilúvio, com seus companheiros, construiu monumentos, ergueu altas torres e executou as obras maravilhosas, enquanto a cidade de Mênfis foi obra de um conjunto posterior de gigantes, que trabalharam para o rei Misraim. Ainda mais tarde no livro, é descrito o trabalho de mais destes gigantes. O texto diz o seguinte: Adin era um gigante, com força insuperável, e o maior dos homens. Ele ordenou a extração de rochas e seu transporte para a construção de pirâmides, como havia sido feito em tempos anteriores. Então o que fazemos com essas histórias? Parece que Manly P. Hall estava ciente desse texto e tentou resumi-lo em sua palestra. É a opinião do autor que vale a pena reconhecer toda a tradição antiga, visto que muitas destas tradições foram invocadas para transportar conhecimento e sabedoria através das gerações. Os seguidores de Horus, que supostamente criaram o Monte Primordial em Gizé, muito antes de os faraós construírem as primeiras pirâmides, às vezes são registrados como gigantes. As primeiras escavações arqueológicas no Egito apontam para essa realidade. O professor Walter Emery diz o seguinte a respeito dos seguidores de Horus. No final do 4º milênio a.C., o povo conhecido como os discípulos de Horus aparecem como uma aristocracia altamente dominante que governava todo o Egito.
A teoria da existência desta raça é sustentada pela descoberta nos túmulos pré-dinásticos, na parte norte do Alto Egito, onde há vestígios anatômicos de indivíduos com crânios e constituição maiores que os da população nativa, com tanta diferença para excluir qualquer hipótese de uma linhagem racial comum. O professor Walter Emery foi o egiptólogo que escavou Saqqara na década de 1930 e descobriu vestígios pré-dinásticos lá. Estes tinham crânios dolicocéfalos, ou seja, tinham um crânio oval, maiores do que os do grupo étnico local, tinham cabelos louros e constituição mais alta e pesada. Emery anunciou que esse estoque não era originário do Egito, mas havia desempenhado um importante papel sacerdotal e governamental no país. Este grupo manteve distância das pessoas comuns, misturando-se apenas com as classes aristocráticas, e era considerado parte do Shamsu-Hor, que seriam os discípulos de Horus, e também conhecidos como seguidores de Horus. O autor Fred Silva também descobriu uma descrição tentadora destes deuses gigantes nos textos encontrados na cidade de Edfu, no Egito. O autor Fred Silva disse o seguinte a respeito deste tema: o conselho para iniciados no templo de Edfu oferece um vislumbre de como os deuses construtores podem ter se parecido, uma vez que os iniciados foram instruídos a levantar-se, com os deuses que se levantam, que mediam 9 covados de altura, ou seja, aproximadamente 15 pés, ou 4,6 metros. O primeiro faraó do Egito, que viveu aproximadamente 3.150 anos antes de Cristo, foi chamado de Menes, ou também chamado de Narmer, mas é mais conhecido como o Rei Escorpião. Que fizemos um vídeo especialmente para ele aqui no canal, se não assistiu ainda sugerimos que assista. Pois bem, não há registro de sua estatura, mas ele é retratado como muito alto na famosa paleta de Narmer, e durante seu reinado, artefatos de grandes dimensões foram criados, e agora estão preservados em um museu em Oxford, Inglaterra. No Asholeu Museum, há um artefato gigante da primeira dinastia, e uma estátua de um faraó gigante da segunda dinastia, que se acreditava ter mais de 2,44 metros de altura. Na vitrine central, há um objeto estranho, pois claramente não é egípcio. A forma é exatamente a mesma de um bumerangue australiano, e no quadro de informações ele é descrito como um bastão de arremesso. A conexão australiano-egípcia, sem dúvida, é uma área de pesquisa fascinante. Pois bem, na mesma caixa de vidro há algumas facas de sílex lindamente esculpidas, mas há uma grande que ocupa quase toda a largura do gabinete. O painel de informações diz que foi provavelmente cerimonial, pois essa é a única maneira de explicar sua grandeza. Foi descoberto em Heracópolis, debaixo das fundações de um templo posterior da primeira dinastia. Por que foi deliberadamente enterrado e escondido, tão completamente é desconhecido, mas talvez fosse de uma forma cerimonial para homenagear os deuses, que eram possivelmente gigantes. Na vitrine oposta, há algumas cabeças de massa de grandes dimensões, que já estiveram na posse do lendário Rei Escorpião. Novamente são descritos como cerimoniais, mas poderiam estar no tamanho correto, se tivessem sido projetados para reis gigantes. O rei Quenerés, que viveu próximo aos anos 2690 a.C., foi o governante final da segunda dinastia do Egito, com base perto de Abidos, e esteve envolvido na construção de Heracópolis, o pré-dinástico capital. Este é o mesmo local onde a faca gigantesca mencionada anteriormente foi descoberta. Ele foi enterrado na necrópole de El-Kaabi, no que já foi descrito como a mais antiga estrutura de pedra do Egito. A grande tumba de calcário não era sofisticada de forma alguma, e quando o professor Robert Temple investigou o local em 2001, ele ficou surpreso ao ver que a qualidade da construção era tão primitiva. Especialmente em comparação com a pirâmide de degraus de Djoser em Saqqara, que foi datada do início da terceira dinastia, ou seja, apenas alguns anos depois. Djoser também teria enterrado Quenerés neste local, antes de se mudar para o norte, para a área de Saqqara. O esqueleto de Quenerés nunca foi encontrado, sugerindo que foi saqueado muito antes da escavação. O rei da segunda dinastia é único na história egípcia, por ter os símbolos de Horus e Sete em seu serek. Alguns egiptólogos acreditam que esta foi uma tentativa de unificar as duas facções, mas, após sua morte, Sete foi retirado do serek permanentemente. Ele foi o primeiro rei egípcio conhecido a construir estátuas de si mesmo. Mas o mais surpreendente sobre esse faraó era o fato de ele ser uma espécie de gigante. Flinders Petrie,
que primeiro escavou o local, encontrou evidências do século III a.C., de que ele tinha cerca de 5 covados e 3 palmas de altura, o que seria cerca de 8 pés ingleses, ou 2,44 metros de altura. Na tradução da história do Egito mais recente escrita por Maneto é dito o seguinte: ele tinha 5 covados e 3 palmas de altura. Acredita-se que Maneto tenha sido um sacerdote egípcio de Sebennytus, que viveu durante a era ptolomaica no início do século III a.C., e ele escreveu sobre este gigante em sua História do Egito, um livro escrito a pedido de Ptolomeu II Filadelfo. No entanto, se usarmos o Royal Cubi, que é a mais antiga atestada medida padrão, sua altura aumenta para 4,45 metros de altura. Considerando que ele era um rei, talvez o côvado real deva ser considerado, mas este tipo de estatura está bem fora da faixa normal dos humanos, portanto, embora tentador, e correlacionado com outros relatos, a altura mais conservadora varia de 8 pés, ou seja em torno de 2,44 metros de altura. Uma estátua dele está em exibição, no Asholea Museum, em Oxford, mas não dá detalhes sobre sua altura. Se diz que o faraó Khenerés governou por 48 anos, e uniu o Alto e o Baixo Egito durante seu reinado. Talvez ele fosse temido, pois um rei dessa estatura deve ter sido muito influente, e superior a seus contemporâneos, e seus inimigos. Também é importante notar que a mais antiga evidência de inscrição de um rei egípcio no sítio libanês de Biblos pertencia ao reinado de Khenerés. Estando muito perto de Abidos, e do antigo templo submerso chamado Osirion, podemos considerar que ele estava envolvido em sua construção superior. Isso certamente explicaria como tais blocos maciços poderiam ter sido movidos para o lugar, mas a pedra primitiva de seu reinado é inconsistente com isso. Curiosamente, a famosa lista de reis de Abidos está esculpida no templo de Sete, em Abidos, e as representações da 19ª dinastia mostram um Sete maior, representado por cerca de 2,44 metros de altura. Em uma estranha reviravolta, Khenerés foi omitido da lista final, assim como alguns outros reis notáveis, que aparentemente foram considerados ilegítimos. A terceira dinastia viu a Grande Pirâmide de Saqqara construída com vários outros templos no complexo. Djoser, que enterrou o gigantesco rei Khenerés, foi o governante de Saqqara durante sua construção. Dentro do complexo, há uma pintura de um gigante que claramente parece ter um crânio alongado, e foi fotografada com o egiptólogo Zahi Hawass, a examinando. Ele não parece muito satisfeito. No entanto, isso poderia ser uma representação dos esqueletos que foram escavados por Emery, na década de 1930, de indivíduos com crânios maiores e estruturas maiores do que a população nativa. Os gigantes do Templo de Ísis. Essa história incomum foi relatada em vários jornais no ano de 1895 e no ano de 1896, mas apresentamos a versão mais antiga e completa. A foto é uma reconstrução do Templo de Ísis, de onde o relato se originou. Ele apareceu originalmente no jornal The Arizona Silver Belt, em 16 de novembro de 1895, com o seguinte título: Prehistoric Egyptian Giants. Vejamos o que foi dito. Em 1881, quando o professor Timerman estava empenhado em explorar as ruínas de um antigo templo de Ísis nas margens do Nilo, 16 milhas abaixo de Najar de Fad, ele abriu uma fileira de tumbas nas quais alguma raça pré-histórica de gigantes havia sido enterrada. O menor esqueleto, de cerca de 60, que foram examinados durante o tempo em que Timerman estava escavando em Najar de Fad, media 2,10 metros de comprimento, e o maior, 2,50 metros. Tábuas memoriais foram descobertas em grande número, mas não havia registro que até deu a entender que estavam na memória de homens de tamanho extraordinário. Acredita-se que os túmulos datem do ano 1043 a.C. Dedo mumificado de gigante de 16 pés de altura. Em 1988, de acordo com o jornal alemão Baut.de, o proprietário de um clube noturno suíço chamado Gregor Sporri tirou várias fotos de um dedo gigante mumificado em 1988. O proprietário era um ladrão de túmulos aposentado que morava no distrito de Bir Oukir, perto de Sadat City, cerca de 100 km ao norte do Cairo. O dedo tem quase 35 centímetros de comprimento, e se for genuíno, pertencia a alguém que se estimava ter entre 4,57 metros a 4,88 metros de altura.
No entanto, a descoberta só foi revelada em 9 de março de 2012, 24 anos depois, e desde então não houve uma recusa oficial da descoberta até a data deste vídeo. Najib disse a Gregor que ele foi encontrado cerca de 150 anos atrás, e foi mantido na família, que na década de 1960 se deu ao trabalho de fazer o raio-x do dedo, para confirmar sua autenticidade. Najib se recusou a contar as porri, onde o dedo foi encontrado, mas fez alusões a uma sala escondida no porão da Grande Pirâmide, onde enormes sepulturas vazias estão localizadas. Najib deixou claro que a relíquia não estava à venda, pois era muito importante para a família de Najib. Antes de retornar ao hotel, Spurri tirou várias fotos em que colocou uma nota ao lado do dedo para indicar o tamanho. O problema é que, 19 anos depois, ele voltou ao Egito para localizar o cavalheiro, mas não conseguiu encontrar Najib, e ninguém sabia onde ele estava. Uma amostra de DNA teria sido útil, mas o raio-x, as fotografias detalhadas e sua descrição completa indicam que se tratava de um dedo mumificado genuíno. Spurri observou o dedo em detalhes, e foi capaz de determinar que o que ele segurava era antigo, orgânico e humanoide. O dedo parecia ter sido cortado com precisão anatômica, e em alguns lugares, esfarelado. A pele era semelhante ao couro e estava rasgada em alguns lugares, e a pele tinha alguns milímetros de espessura. Entre as dobras cutâneas ressecadas, ele viu restos de fungos, e a unha estava solta. A superfície da pele estava danificada em alguns lugares, como se camundongos a tivessem roído. E o osso parecia amadeirado. As fotos e raios-x foram examinados por profissionais que não conseguiram ver nenhuma evidência de falsificação. Cemitério de milhões de múmias revelam enormes esqueletos. Um cemitério chamado Fagelgamous, que significa caminho do búfalo de água, e uma pirâmide próxima foram escavados por arqueólogos da Universidade Brigham Young, nos últimos 30 anos. Muitas das múmias descobertas datam da época em que o Império Romano, ou Bizantino, governava o Egito, do século I ao século VII d.C. A pirâmide, no entanto, pode datar de cerca de 2500 a.C., época em que as pirâmides de Gizé estavam sendo construídas. A Universidade Brigham Young se manifestou dando o seguinte depoimento: "Estamos bastante certos de que temos mais de 1 milhão de enterros dentro deste cemitério. É grande, e é densa." Um professor associado no Departamento de Escritura Antiga, na Universidade Brigham Young, disse em um documento que ele apresentou no colóquio da Sociedade para o Estudo de Antiguidades Egípcias, realizado em novembro de 2014 em Toronto, que é mais provável que sejam dezenas de milhares de túmulos. Uma descoberta que nunca foi publicada oficialmente foi a de uma múmia com mais de 2 metros de altura. Ele também disse que certa vez, encontraram um homem com mais de 2 metros e 10 centímetros de altura, que era alto demais para caber no poço, então eles o dobraram ao meio e o jogaram dentro. Essa quantidade de sepultamentos próximos a um assentamento tão pequeno levantou muitas questões, especialmente porque a pirâmide é pelo menos 2.500 anos mais velha que o cemitério, contemporânea de Saqqara, e das primeiras fases da Grande Pirâmide. A enorme quantidade de corpos que acabaram aqui permanece um mistério. Eles foram trazidos de outras áreas porque esta era uma zona considerada santificada. De qualquer forma, poucos dias depois de esta história ir para a imprensa, os arqueólogos foram instruídos a interromper as escavações por oficiais egípcios, e suas licenças para escavar foram revogadas. Não havia indicação se a múmia gigante tinha algum sinal de gigantismo, mas dá ainda mais crédito à ideia de que os gigantes viveram e prosperaram no Antigo Egito, fossem eles faraós com enterros elaborados, ou dobrados e lançados em buracos no deserto. Sarcófagos gigantes do Egito. Segundo alguns pesquisadores, os caixões gigantescos são a prova dos gigantes do Egito. Mas pode ser que eles simplesmente os tornassem maiores do que o necessário para impressionar os outros, ou culturalmente para deixar claro para os deuses na vida após a morte, que eles eram de origem real. Alguns exemplos, entretanto, apresentam algumas questões incômodas. O Serapion perto de Saqqara é composto de 25 caixões maciços de granito, e diorito pesando até 70 toneladas cada, e os touros apis mumificados foram selados neles como parte de um antigo culto. Um touro foi encontrado, mas apenas um, o que levou à especulação de que os demais já foram usados para humanos gigantes.
Outro sarcófago enorme está localizado sob o platô de Gizé, no que é chamado de Poço de Osíris. Está parcialmente submerso na água, raramente é visitado ou fotografado. O caixão de alabastro de Sete tem 2,84 metros de comprimento e atualmente está instalado no Museu Soane, em Londres. Ele também era a figura maior, conforme representado nas listas de reis de Abidos, e com a maciça de seu caixão, você chegaria à conclusão de que ele deve ter sido um faraó muito alto. No entanto, sua múmia também foi descoberta com uma média de 1,7 metros de altura. Então, embora existam caixões gigantes e impressões artísticas de egípcios muito altos, isso não significa que eles representem gigantes humanos reais. De qualquer forma, com essas descobertas apresentadas neste vídeo, podemos simplesmente justificar a existência de gigantes no Egito pré-histórico e ao redor do mundo. E quanto mais exploramos os registros de cada país, mais exemplos encontramos. Alguns dos incluídos neste vídeo não são particularmente altos, mas reforça a ideia de que aqueles que nasceram com genes gigantes tinham honra, eram respeitados e faziam parte da linhagem real dos primeiros governantes do Antigo Egito. Pode até lançar luz sobre como essas pedras grandes foram extraídas e colocadas no lugar, já que apenas gigantes, tecnologia muito avançada ou arquitetos engenhosos poderiam ter realizado uma tarefa tão gigantesca. Mas me diga você, o que acha de todos estes registros nos comentários? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Deixamos uma super playlist ao lado esquerdo do vídeo, para que você fique expert em Egito Antigo. A todos um grande abraço, e até os próximos vídeos.